Há várias perguntas aqui, né? Mais de uma dezena eu contei, que vão mais ou menos na mesma linha, né? Quem irá parar o ministro Moraes? Bom, se nós olharmos para a Constituição brasileira, quem tem aí a função de avaliar eventuais desmandos, né, abuso de autoridade cometido por algum ministro é o Senado. Qual é o grande problema? O Senado não cumpre a sua função de pelo menos avaliar ou julgar isso, porque os senadores ou estão alinhados com o que está acontecendo, ou tem medo, porque é o Supremo que acaba julgando os senadores, né? E aí os senadores não julgam os ministros e os ministros não julgam os senadores. A gente tem um loop eterno de manutenção do status quo. Mas eu acho que se coloca muito peso na postura do ministro e não se identifica que o ministro representa um grupo em Brasília que está muito feliz, né? Os políticos em geral gostam de não serem incomodados. Nós temos quem está no executivo também gostando da situação. Então, há um consórcio aí de poder que ampara, né, a mídia, os artistas, a academia. Há um consórcio que ampara o que está acontecendo nesses inquéritos, nesses processos todos. O que acontecerá após o vazamento dos áudios de Mauro Cid? Olha, eu não vejo mudanças na prática. A única coisa que acontece, a única repercussão, a única conclusão é deixar mais evidente o mar de arbitrariedade, ilegalidade, de abuso de autoridade do que está acontecendo, né? Acho que a frase dele resume tudo. Eles têm uma narrativa, eles têm a decisão pronta, é preciso só confirmar essa narrativa para justificar todo esse mar de arbitrariedades. Agora, quem é que vai barrar isso? Não há, né? A classe política, a maior parte, está muito bem, obrigado. Nós temos aí as emendas multibilionárias, nós temos os esquemas todos aparentemente de volta, não tivemos construtoras sendo recontratadas para fazer obras para o governo federal, tendo multas até mesmo canceladas, as condenações todas foram canceladas. A elite, né, que está no poder aí há décadas ou mais de século no Brasil, os mesmos caciques voltam ao poder, não tem mais ninguém para incomodar, a imprensa está recebendo centenas de milhões de reais, assim como o meio artístico, assim como a academia, e o pagador de imposto vai ter que pagar mais imposto para bancar tudo isso e ainda ser reprimido politicamente, ou seja, você não pode mais ser direita. Se você for direita e defender suas ideias nas redes, você será censurado, na melhor das hipóteses, ou você pode até ser preso, ter sua vida destruída, né? É o que estão fazendo com o Mauro Cid, para confirmar a narrativa de que, na verdade, a direita toda precisa ser criminalizada e todas essas ilegalidades servem para defender a nossa democracia, né? Essa é a narrativa que eles precisam impor. E o Mauro Cid só chutou o balde ali, expondo todo esse teatro macabro que nós estamos vendo, né? Mas na prática, isso muda alguma coisa? Não me parece que seja o caso. A democracia de fachada instaurada no Brasil caminha para uma revolta civil? Olha, um certo nível de revolta civil nós já estamos observando. Realmente ficou algo muito difícil para boa parte do povo engolir, né, o descondenamento de um sujeito que estava preso, depois de tudo que foi exposto na Lava Jato, e a elevação desse sujeito à presidência, né? Agora, a questão toda é como organizar essa revolta civil. Obviamente que uma revolta civil, para ter um efeito, ela deve ser organizada e deve ser pacífica. Qualquer coisa que saia desse tipo de postura vai criar ainda mais desculpa para a perseguição e para a criminalização dos próprios revoltosos. Até dentro da empresa em que trabalho fui censurado por me posicionar. O que você faria? Bom, é preciso entender o contexto desse posicionamento, né? Fica difícil dar uma opinião aqui, mas o fato é que, eventualmente, numa empresa, você não deve politizar as questões, não deve ser palco de discussões políticas, né? Só que, se essa for a prática que a empresa adota, é importante que valha para os dois lados. Acho que o grande problema é quando certas manifestações políticas são permitidas e outras não. Nós estamos vendo através dessas políticas DEI que a esquerda, né, pode se manifestar ou pode até ser uma política da própria empresa, enquanto que os conservadores têm que ficar calados, não podem questionar essas políticas, né? Mas sem entender o contexto é difícil dar uma opinião. O certo é o seguinte: eu creio que você deve falar com os canais adequados e, eventualmente, se aquela empresa não apresenta, não segue os valores que você defende, só há outro caminho, né? Buscar uma outra empresa para você trabalhar. Alocar recursos numa conta global é uma forma de proteção contra este governo? Sem dúvida, né? Porque o que nós podemos esperar com essas medidas sistematicamente contrárias ao mercado é uma piora na economia, uma piora
de todo o país, o que deve aí começar a fazer um efeito maior assim que houver alguma crise no mundo. E o grande perigo no Brasil é o governo, no caso de uma crise global, seguir a iniciativa de países como a Argentina, né? A Argentina, antes do atual governo, que simplesmente barrou, né, o fluxo de recursos para fora do país para segurar os dólares no país. E hoje há poder, né, do ministro da Fazenda, do companheiro Tachad, em elevar o IOF sobre as operações de câmbio para até 25%. Ou seja, da noite por dia a gente pode ter a porta de saída de recursos do Brasil fechada. Então acho melhor fazer pelo menos uma diversificação, pelo menos parte dos recursos, independentemente da situação do país, eu diria a mesma coisa, mas isso fica mais urgente por conta do cenário político, fazer, né, essa diversificação do seu patrimônio através de alocações no exterior, né? É a minha atividade há muitos anos. Se você quiser mais informações sobre isso, não deixe de olhar o link no nosso perfil, na bio, em que eu apresentarei, no início de abril, uma palestra, um evento sobre o tema, né? Será o Clube dos 100. Então, fica a dica aqui para você. Qual a sua justificativa democrática para a invasão do Capitólio? Não há justificativa democrática porque, além de ser errado, né, é um tiro no pé. Na verdade, invasão do Capitólio ou invasão dos prédios, dos poderes, é uma queda numa armadilha que foi promovida pelo sistema, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, né? Você comete uma série de arbitrariedades, de ilegalidades, você defende o establishment e quando as pessoas se revoltam, você direciona aquela revolta para cometer atos que não podem ser defendidos. E aí, em cima desses atos, você justifica mais uma onda de repressão, mais uma onda de arbitrariedade, de ilegalidades, né? Então, todo movimento de resistência a um processo autoritário, ele tem que ser bem organizado e inteligente, tem que ser pacífico e é possível colocar pressão em cima do sistema sem cometer crimes como esse, né? Então, não há defesa democrática porque não serve a ninguém, serve apenas aos ditadores no poder. Você não é Nostradamus, mas eu queria saber quais suas previsões em relação à economia, né? Bom, a economia brasileira eu vejo que vai se manter mais ou menos como está, né? A gente tem aí um esforço do mercado, do Congresso, para impedir medidas ainda mais destrutivas do governo. Então, a economia vai ficar de pé, se arrastando, até que aconteça alguma crise global. E essa crise global é possível porque nós já temos vários anos de expansão, especialmente aqui nos Estados Unidos, e uma série de medidas que foram tomadas para injetar liquidez, para manter o sistema de pé, que não parecem sustentáveis por muito mais tempo. E é normal, né? Em algum momento vai haver uma crise um pouco maior. A última grande crise que aconteceu no mundo, tirando a da pandemia, que teve características bem específicas, foi em 2008 e 2009. Quando essa crise acontecer, não precisa nem ser tão grave assim, nós devemos ter no Brasil alguma freada muito mais brusca, porque não há confiança nas autoridades brasileiras, né? É um fluxo marginal de recursos do mundo para o Brasil, enquanto o país não desmoronar, mas no primeiro sinal de perigo para a economia global, nós devemos ter um fluxo bastante negativo e aí nós vamos ver alguma crise econômica maior no Brasil. Esse governo é muito parecido com o segundo governo de Dilma e nós vimos qual foi o final dessa história, né? A maior depressão econômica da história do Brasil em tempos de paz e em tempos de bonança no mundo. Eu vejo que é muito possível que isso aconteça em algum momento quando nós tivermos, e se nós tivermos, né? Se vai acontecendo, depende do tempo, quando nós tivermos alguma queda maior da economia no resto do mundo. Há alguma saída digna para esses artistas, políticos e intelectuais que foram desmascarados atualmente? Sempre há uma saída, e a saída é falar a verdade. A saída é reconhecer, né, o erro. Só que, obviamente, tem um custo para isso. E o custo não é nem moral, porque você vai estar ganhando de volta a moral que você perdeu. O custo usualmente é econômico. Então você tem que abrir mão das verbas que você tem, né, do Bolsa Artista aí, ou do Bolsa Jornalista, direto ou indiretamente, que o governo está dando. Então, abrir mão de recursos e encarar as consequências de falar a verdade pode ser bastante caro, especialmente nas ditaduras, né? Nas ditaduras, você falar a verdade e defender o que é certo pode custar bastante caro. Na história, muitas vezes, custa a própria vida. Mas é a única coisa que uma pessoa correta, né, pode
fazer, não há outro caminho. Por que a Veja parece estar falando a verdade? A Veja não é militante? É muito difícil, né, um veículo não ser militante hoje no Brasil a favor desse regime, até porque é o regime que alimenta essas mídias com verbas multimilionárias. Mas há ainda, né, a necessidade, a busca por parte dos jornalistas de algum furo. E a matéria da Veja em si, se você ler, é uma matéria que é totalmente favorável ao regime e questiona as intenções do Cid, apesar de ter demonstrado o áudio, né? Então o áudio em si, o próprio Cid já disse, o seu advogado, que é verdadeiro. E isso que importa para nós. A matéria em si é um lixo, como várias outras, em que defende, né, o regime e questiona os próprios interesses do Cid. O que de fato é o fascismo? Qual a sua semelhança com o comunismo e o nazismo? É algo interessante, né? Porque durante a emergência do fascismo, ele era visto com uma certa simpatia tanto por setores da direita quanto por setores da esquerda, né? Então é muito difícil fazer essa ligação direta, como a esquerda quer fazer, entre o fascismo e a direita, né? Se você for pensar, o que é o fascismo? O fascismo é tudo no Estado, como colocava o Mussolini, né, um dos grandes fundadores do movimento. Nada fora do Estado, nada contra o Estado. A diferença do fascismo para o comunismo é que você tinha uma certa liberdade de mercado, mas essa liberdade de mercado era até a página 2, porque você não poderia ir contra o Estado, que seria representado por um partido. É uma característica dos dois movimentos, né? Tanto no fascismo você tem um partido único, quanto no comunismo você tem um partido único no poder, que não deixa de ser uma ditadura de partido único. A diferença é que o fascismo permite, né, um certo nível de propriedade privada, um certo nível de concorrência, um certo nível de capitalismo, enquanto no comunismo, em tese, né, existe o fim da propriedade privada e um capitalismo de fato de Estado. Mas se você for ver na prática, não difere muito o modelo, porque tanto na China, hoje fica claro, né, que é um regime fascista, na China comunista atual, quanto na União Soviética, você tinha um mercado negro, mas era um mercado que operava e mantinha as coisas de pé, apesar de um nível de liberdade menor, né? Então, a lógica do fascismo é parecida com a lógica do comunismo no sentido de você ter uma vanguarda intelectual, política, que vai tomar o poder e que vai levar a sociedade na direção correta. Além disso, né, não podemos esquecer que os fundadores do fascismo, incluindo o próprio Mussolini, vieram do movimento socialista. E muitos deles enxergavam a luta de classes não como proletários contra burgueses, mas sim de países que seriam reprimidos contra países opressores, né? Então seria uma revisão, digamos assim, dessa luta entre opressores e oprimidos. Mas quando a gente estuda, né, a história, a gente não vê muita diferença prática entre os dois regimes. São regimes profundamente autoritários, coletivistas, que concentram poder político e concentram poder econômico nas mãos de uma elite intelectual. No final, é muito parecido. O fascismo só virou o patinho feio, né, depois da Segunda Guerra, quando ele foi derrotado, seja por conta das atrocidades cometidas pelo regime nazista, principalmente, que é uma derivação do fascismo, quanto pelo fato, né, deles terem lutado contra os comunistas. E daí o Stalin é que inaugurou essa estratégia de xingar qualquer pessoa opositora do comunismo de fascista, até para esconder o seu próprio fascismo, né? Você acredita que existe ou existiu ditadura de direita? Bom, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque em termos, dependendo de como você define direita, uma ditadura de direita seria uma contradição, porque a direita defende as liberdades individuais. O que é uma confusão com os conceitos, porque a direita define uma sociedade em que haja uma hierarquia de valor e que esses valores devem ser seguidos e que haja algum nível de repressão a quem não segue esses valores mínimos ou quem não segue a lei. E isso, para muita gente, é considerado uma ditadura, né? Se você se referir, por exemplo, ao regime militar brasileiro, que inicialmente não era uma ditadura, mas depois virou uma ditadura, eu não considero uma ditadura de direita, porque os militares nunca foram conservadores, foram mais tecnocratas, né? Foram mais positivistas, que não deixa de ser uma corrente anticonservadora. Então, eu acho que pode haver um regime que seja mais repressivo, e daí seria, digamos assim, uma doença, né, de direita em que você tem uma repressão demasiada por conta de um sistema de hierarquia de valores, hierarquia de crenças, necessidade de impor a lei e a ordem, e isso pode sair do controle e virar, sim, algo repressivo. Mas eu acho que há
uma chance muito maior da esquerda produzir regimes repressivos por conta de uma lógica de que é necessário destruir a sociedade atual, que seria injusta, para construir uma nova sociedade que seria aí perfeita. E para isso você pode promover, por exemplo, no ideário marxista, uma ditadura do proletariado, que seria uma fase necessária até se alcançar uma sociedade sem classes e livre, sem Estado e assim por diante, né, que seria o comunismo na utopia comunista. Então, eu vejo que sim, é possível, né, mas na prática é uma contradição, porque a direita gira em torno da defesa das liberdades e dos direitos individuais. E você não tem direitos individuais numa ditadura. Você acha que tudo está perdido? Vamos virar uma Venezuela? Eu não creio que o Brasil vai evoluir por um desastre do tamanho da Venezuela, né? Um desastre absoluto. Só para entender, né? Lá o que aconteceu. Um pessoal narcotraficante, ligado a tudo que é pior no mundo, chegou ao poder e implementou um plano socialista estilo soviético, ou seja, vamos acabar, né, com a liberdade de mercado, vamos tomar propriedades, e isso produziu um desastre absoluto, né? O país perdeu 60% do PIB, as pessoas ficaram miseráveis, não tinham o que comer, a maior migração em massa da história da América Latina, né, o maior desastre humanitário da história, 8 milhões de pessoas num país de 30 milhões saindo. Foi isso que aconteceu, não há mais liberdade alguma, os militares foram completamente controlados, quem se apresenta como opositor é censurado, é preso, torturado, até mesmo morto, e há um domínio absoluto desse pessoal criminoso, de uma organização criminosa no poder, né? Não podemos esquecer que tudo isso foi feito com apoio decisivo, segundo o próprio Chaves, de Lula e do PT, no escopo do Foro de São Paulo. No Brasil é um país muito maior, existem mais forças em jogo, não parece que os militares estão completamente dominados por esse pessoal que está no poder. O próprio PT, né, está bastante fragilizado. Há um consórcio no poder que não é efetivamente só de esquerda. Então o que eu vejo é um caminho no Brasil de difícil reversão, de manutenção de autoritarismo político, mas com uma certa liberdade econômica, num modelo mais parecido com a China do que parecido com a Venezuela, né? Me parece que a gente está sendo conduzido para isso. Como a China é tão próspera e bonita nos grandes centros urbanos, melhor que nos Estados Unidos? Bom, eu não sei exatamente como é que é, eu não visitei a China, mas pelo que a gente vê nas imagens, né, são cidades com prédios bem limpas, organizadas, mas não dá para saber exatamente qual é o nível de riqueza, porque o que se mostra é isso. Até na Coreia do Norte a capital é bonita, né? Mas como é que fica o resto do país? Nós sabemos que é um nível ainda alto de pobreza na China, apesar da situação ter melhorado muito nas últimas décadas. E, na verdade, a China estreou uma nova forma de comunismo, em que você tem a concentração de poder político, é uma ditadura brutal, você não tem liberdade alguma, né, de criticar o regime, de questionar o regime, é uma ditadura de partido único, mas, ao mesmo tempo, se abriu o mercado para a criação de um nível, né, de capitalismo, de liberdade das pessoas enriquecerem. E isso gerou mais poder para o próprio regime, né? Então você tem a liberdade de enriquecer, se você não questionar o regime, mas se você tiver algum questionamento, você vai ser censurado, você vai ser preso, você vai ser punido de outra forma. Então, mesmo assim, né, mesmo depois de anos de um crescimento colossal na economia, a renda média de um chinês é um pouquinho maior do que a renda média do brasileiro, né? Então eu vejo muito um quê aí de propaganda, em mostrar as cidades. Foi feito muito investimento em infraestrutura, mas continua sendo uma ditadura brutal, em que a única liberdade é trabalhar, né, enriquecer um pouquinho e baixar a cabeça e obedecer. Se você falar alguma coisa ou por algum motivo você cruzar, né, com os interesses do partido, você será liquidado. Existe um risco do Brasil voltar a ter uma ditadura militar? Eu creio que uma ditadura militar nos moldes, né, das ditaduras militares do passado não deve acontecer. Nós não teremos tanque nas ruas ou coisa do gênero. O que há é uma nova forma de autoritarismo que busca se apresentar como legal, né? Então você tem um regime autoritário implementado sem que seja necessário prisões em massa ou coisa do gênero. Você pode, por exemplo, capturar, né, os poderes, instrumentalizar esses poderes a favor do grupo que está no poder. E hoje, com a tecnologia, com uma série de procedimentos, você consegue controlar as pessoas, seja através do medo, seja através de medidas, né, como cortar acesso a crédito, como bloquear contas, como
cancelar passaportes, como censurar quem fala o que não deve, quem critica as autoridades, prender alguns para dar exemplo. É assim que as ditaduras modernas atuam. Não é mais necessário tanque na rua para fazer isso. Você acha que aos poucos os jovens estão indo para a direita ou você não vê nenhuma esperança? Sim, eu vejo uma onda conservadora em curso, até mesmo entre os jovens, o que é impressionante, dado o nível de aparelhamento que nós temos nas escolas, na cultura, né? Artistas que são de extrema esquerda. O que salva são as redes. E, além disso, há na juventude sempre, né, uma certa pecha para a revolta. E hoje você ser um revolucionário é você ser direita, é você ser conservador, porque o sistema todo é de esquerda, o sistema todo defende as pautas de esquerda, né? Então eu vejo sim esse movimento da juventude pendendo para a direita e a própria esquerda percebe isso e está em desespero. Por isso a necessidade aí de impor a censura nas redes a qualquer custo, porque se deixar a informação livre vai sobrar pouca coisa para a esquerda. Quem puder sair do Brasil, faça-o, é uma pergunta, né? Olha, a situação individual é necessária para dar essa resposta. É uma decisão complexa, não é tão simples, né? Sair do Brasil, eu falo por experiência própria, não é algo tão fácil de fazer e tem benefícios e tem custos essa decisão, né? Você fica distante da família, dos amigos, é claro que você gera outros relacionamentos, mas sempre é um peso, né? A sua pátria é onde você foi criado, onde você fica mais à vontade, porque é diferente, mesmo para uma cultura americana, onde eu vivo há praticamente uma década, há diferenças importantes e há um certo desconforto. Agora, eu não me arrependo dessa decisão em nenhum momento, né? Eu posso falar por mim, porque só pelo fato de você poder viver com paz, com segurança, sem a possibilidade de ser alvo de algum tipo de violência, que é a realidade de cada brasileiro, não tem como negar isso, né? Não importa quem seja, já é uma vantagem absurda. Você passa a viver de fato e não ficar com medo de sofrer alguma violência. Então, creio que é uma possibilidade que deve ser avaliada ainda mais pela situação que o Brasil está enfrentando e é só o começo, as coisas ainda vão piorar muito, mas a dica que eu posso dar é que você precisa fazer um planejamento. Eu vejo muita gente saindo de qualquer forma, sem pensar, né, em como será o seu sustento, sem pensar nas questões práticas, sem estruturar essa saída e acaba se dando mal e até tendo que voltar, né? Então, se essa for a decisão, é preciso fazer um planejamento. Qual é o melhor ativo para aumentar rápido minha renda em dólares? REITs? Stocks? Bom, vamos lá, né? Aumentar rápido a minha renda é uma coisa que eu fico preocupado, porque usualmente se você quer retornos muito maiores, você vai ter que tomar riscos muito maiores. Não há segredo aí, não há almoço grátis no mercado, né? Para quem não sabe, REITs são os fundos imobiliários, stocks obviamente são as ações, e aqui você vai ter que definir o quanto de risco você vai querer tomar, né? O que tem apresentado uma tendência de alta muito forte são as criptomoedas, né, especialmente Bitcoin e outras. O mercado de ações subiu bastante, está relativamente caro, acho que está devendo alguma correção. E os REITs não apresentam esse tipo de comportamento, né, de movimentações mais amplas. Agora, se você está falando em aumentar a renda, significando alocar uma carteira para ter uma renda e não necessariamente ter uma rápida valorização desses ativos, aí o ideal seria você diversificar, né? Pegar empresas que pagam bons dividendos, pegar REITs de qualidade. Hoje, a renda fixa aqui nos Estados Unidos está pagando muito, né? É a maior taxa de juros em 20, 30 anos, então é uma aposta relativamente segura, né, em termos de lucro e risco que você toma. Então, para diversificar, você tem boas alternativas e automaticamente você vai aumentar a sua renda em dólares. Você acha que o Bolsonaro é um bom político ou apoia porque ele é o que possui mais popularidade na direita? Uma boa pergunta, né? Como qualquer líder, como qualquer pessoa, o Bolsonaro tem pontos fortes e pontos fracos, né? E eu creio que o seu grande trunfo, o seu grande mérito foi aglutinar as pessoas que se reuniram com o desejo, com o sonho, com o objetivo de refundar o Brasil depois que a Lava Jato mostrou o nível de corrupção, o nível de destruição, de degeneração da nossa elite para financiar, né, um projeto totalitário de poder, um projeto socialista de poder. Então esse é o seu grande mérito que não pode ser retirado. É óbvio que há problemas, acho que há uma limitação em termos, né, de capacidade de gestão de pessoas, de definição de estratégias. É difícil, né, num país tomado já há muito tempo por um processo gramsciano de aparelhamento das instituições, mas o fato é que ele aglutinou essas pessoas e lidera essas pessoas que querem um Brasil melhor e que impedem a completa destruição, que é o que nós estamos vendo, né, a destruição do país
pelos gafanhotos socialistas. Mas o Bolsonaro não é atacado porque ele é Bolsonaro. O Bolsonaro é atacado porque ele representa a direita. Quem é atacado no final é a direita. O que o sistema está dizendo é que não pode existir direita no Brasil. Se fosse qualquer outra pessoa, seria atacada igualmente. Eles querem criar uma ditadura de esquerda, ou consolidar, melhor colocando, uma ditadura de esquerda em que a direita é criminalizada, em que a direita não tem voz. Então não é o bolsonarismo que eles estão atacando e estão criminalizando, é a direita inteira que eles estão tratando como extrema-direita, como promotora do ódio, de fake news e assim por diante, para consolidar um projeto socialista que é interessante para muita gente, né? Para todo esse establishment podre que manda no Brasil desde sempre.